dá a vitória através de quem? De quem? Cristo. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor porque Ele está neste lugar e nos concede o prazer de poder ter a sua presença. Nós estamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito e, acima de tudo, por aquilo que Ele é, né? E também temos a alegria de conhecer pessoas novas. Temos ali a Beatriz, o Dani e esse jovem ainda que eu ainda não conheço. Pai dele. Silvio. Seu pai? É. Ah, é, cara? Como? Silvio. Como nós os recebemos? Seja bem-vindo. Deus abençoe, viu? Satisfação em poder tê-lo com a gente aqui. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Hoje é culto de missões. Missões significa justamente falar das boas novas. Falar da boa notícia. E a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. E quando essa atitude, essa ação se torna real, então se torna missão, né? Então é por isso que nós temos entendido, porque o que de melhor poderíamos ter recebido é justamente a vida de Deus através de Cristo em nós, né? E nós gostamos de falar aquilo que nós temos de melhor, que é justamente sobre Cristo. Então, isto é fazer missões, é falar do amor de Deus, né? Muitas outras palavras e assuntos poderíamos estar falando e seriam coisas interessantes, mas seriam todas no âmbito de informações, nunca podendo realmente tratar com o espírito do homem. Mas quando nós falamos a palavra de Deus, que revela o amor de Deus, isso toca no mais profundo do coração do homem, aonde o leva a uma mudança, a uma transformação, quando ele acolhe essas palavras, quando ele se compromete com essas palavras. Todos acharam? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, uma situação interessante, vivida pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos da igreja primitiva, por aqueles que andaram com Jesus no princípio, no começo. Aqui fala mais especificamente sobre Pedro e João. Todos acharam? Atos capítulo 3, versículo 1. Então vamos ler. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, mais preciso, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que a palavra de Deus tem o poder que, encontrando um coração receptivo, ela pode fazer um milagre. Um milagre de mudança de vida, mudança de pensamento. E é interessante nós pararmos para analisar uma coisa. Aqui está sendo retratado, está sendo falado de uma história verídica onde 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para o templo para adorar a Deus,
para agradecer a Deus, para ter um momento de comunhão com os outros. E é interessante que no meio do caminho, no meio do trajeto, muito próximo do templo, muito próximo da porta, estava um coxo, um aleijado. E é importante nós entendermos uma coisa interessante, porque isso traduz, isso mostra justamente a condição de muitos no sentido espiritual. Interessante que esse coxo, ele estava próximo da porta. Esse coxo, ele estava na dependência de sempre alguém o levar para colocá-lo ali e para tirá-lo dali. Ele vivia numa dependência constante. Agora o que me chama a atenção é uma coisa. O propósito de Deus para a vida do homem é que ele esteja do lado de dentro. O propósito de Deus para a vida do homem é que ele realmente esteja experimentando na sua presença aquilo que realmente ele precisa. Mas esse coxo, dessa situação miserável, nos diz que apesar de estar próximo da porta do templo, ele não estava dentro do templo. Hoje, o que acontece na vida de muitos é justamente essa verdade. Muitos sabem a respeito que Deus é real. Muitos sabem da história sobre Jesus. Muitos, de uma certa forma, têm até um certo apreço, um certo respeito. Mas, por não viver um compromisso com Deus, ele está na condição desse coxo. Ele não está dentro. Ele até tem o conhecimento, mas ele não é comprometido. Porque a Bíblia nos ensina uma coisa. Uma coisa é você dizer que crê que Deus existe. Outra coisa é você se entregar para Ele, para viver uma comunhão, um relacionamento com Ele. Por quê? Porque a Bíblia tem nos ensinado que a fé sem compromisso não agrada ao Senhor. A fé que realmente agrada ao Senhor é uma fé onde está baseada num compromisso, numa entrega, numa aliança, numa comunhão, num relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Deus não quer que simplesmente o homem possa ouvir falar sobre Ele. Deus não quer que o homem simplesmente entenda que Ele é bom. Não, Deus quer, sabe, algo a mais. Deus quer justamente ter o coração deste homem nas suas mãos. Deus quer viver uma comunhão com este homem, aonde Deus passa a ser o dono dele. Aonde este homem, ele entende que a melhor entrega, que a melhor decisão que ele possa fazer nessa vida é entregar a sua vida a Deus. Para que Deus realmente tenha a liberdade de agir em favor dele. Este homem aqui, ele estava do lado de fora. Ele via todo o movimento. Interessante que de repente ele ouvia do lado de fora o som dos cânticos que eram entoados dentro do templo. Mas ele só ouvia de longe. Era uma coisa assim, muito falha, uma coisa que não era muito clara aos seus ouvidos. Por quê? Ele estava do lado de fora. Ele estava à beira da porta. A porta, ela pode significar a saída de um lugar, de um local, de um nível, de uma dimensão. Ela também pode significar a entrada num outro lugar, num novo ambiente, num nível de dimensão. Nós precisamos entender uma coisa. Entre Deus e o homem existe uma porta. Essa é a verdade. Interessante, vamos recapitular um pouquinho no sentido histórico. Quando Jesus ele foi morto ao ser crucificado, ele deixou uma ordem para que o povo, para que os seus discípulos, para que aqueles que o receberam pudessem ficar em Jerusalém, para que através dessa obediência Jesus pudesse soprar sobre eles o Espírito Santo, aonde eles pudessem receber o poder de Deus, aonde o poder de Deus pudesse curá-los, pudesse encorajá-los, pudesse enchê-los de virtudes. E todos aqueles que obedeceram ao ficar em Jerusalém, receberam o cumprimento dessa promessa. E é interessante que eles, de uma certa forma, já estavam do lado de dentro. Eles, de uma certa forma, já estavam experimentando aquilo que Deus tinha preparado para eles. Porque eles tinham recebido a Cristo.
Eles estavam procurando obedecer a Deus. E automaticamente, através dessa obediência, desse compromisso, eles receberam o cumprimento da promessa de Deus, de serem cheios do poder de Deus. E assim foram. Mas é uma coisa interessante, irmãos, que aquilo que vem de Deus, ele não é centralizado de uma forma egoísta, onde é para mim, eu recebo, guardo comigo. Não, muito pelo contrário. A alegria maior virá justamente no compartilhar, no levar ao entendimento dos outros a respeito do amor de Deus, aquilo que Deus realmente fez na nossa vida. É contarmos para os outros o que há de melhor em nós, que é justamente o amor de Deus. E Pedro e João, vivendo essa verdade, cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus, ali, de uma certa forma, onde houve uma mudança nítida. Se nós olharmos o capítulo anterior, Pedro, que era aquela pessoa no seu temperamento tão impulsivo, que muitas vezes errou, que chegou até a negar a Jesus, mas naquele momento uma vida transformada, uma vida mudada, aonde mesmo não sendo letrado, não tendo estudo, mas através da sua entrega, através da sua obediência, ele recebeu o poder de Deus sobre a vida dele, aonde a sua vida foi mudada, aonde ele recebeu sabedoria do alto, aonde ele recebeu entendimento das coisas, aonde aquele velho Pedro ficou para trás, e agora um novo Pedro, cheio do poder de Deus, aonde simplesmente ele toma a liberdade, agora cheio do poder de Deus, não correndo o risco de errar, mas cheio do poder de Deus, falou a uma grande multidão a respeito do propósito de Jesus nessa terra. E aonde o falar de Pedro na sua pregação, naquele momento, no seu primeiro sermão, diz a palavra de Deus que 3.000 almas se converteram, reconheceram que Jesus era o Senhor e receberam a Cristo como Salvador. Interessante, irmãos, para você ver, Deus, Ele quer que todos nós possamos estar debaixo desse poder. Mas é necessário que nós façamos como eles fizeram, se comprometeram com Cristo, se entregaram para viver a vontade de Deus. O que realmente causa impacto na vida das pessoas é essa verdade. Quando nós testemunhamos algo que nós vivemos, conhecemos a Deus, andamos com Deus. Foi o que foi falado a respeito dos discípulos de Jesus. O jeito que eles falam, do jeito que eles se expressam, mostram que eles andaram com Cristo, caminharam com Cristo, conheceram a Cristo. E com isto, caíram na graça do povo. E diz a palavra de Deus que todo dia o Senhor acrescentavam almas à igreja, ao corpo de Cristo. Irmãos, é uma coisa interessante. Porque se nós não assumirmos a responsabilidade de nos comprometermos com Deus, a nossa vida vai ser infrutífera. A nossa vida nunca terá algo de bom que realmente poderá mudar a vida do outro. Porque apesar, termos virtudes, isso não é suficiente para que o nosso testemunho possa mudar a vida do outro. O que muda a vida do outro foi aquilo que mudou a nossa vida. A presença de Jesus em nós. A presença de Jesus sendo transmitida nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa entrega, no nosso prazer de obedecê-lo. No nosso priorizar a sua vontade, o seu querer. Essa é a verdade. Mas esse homem, ele andava de uma forma onde ele era dependente de tudo e de todos. O problema no sentido espiritual de muitos nos dias de hoje é que ele não consegue perceber que ele é um coxo espiritual. Essa é a verdade. Está sempre dependendo e nunca ele vai encontrar realmente o que ele precisa se ele estiver buscando fora de Jesus. É por isso que muitos hoje acham que a sua felicidade é justamente no poder guardar o máximo de dinheiro possível. Que a sua felicidade é construir grandes projetos e executá-los. Interessante que na maioria, ou sempre, o resultado é um vazio lá no profundo do seu ser. Porque esta é a realidade. Segundo aquilo que Deus falou através do sábio Salomão. Deus criou o homem
e colocou no coração do homem o desejo por aquilo que é eterno. E o único que é eterno é Deus. Essa é a verdade. De repente alguns estão pensando, quando eu casar eu vou ser feliz. De repente alguma pessoa está pensando, quando eu me formar, quando eu acontecer isso, aquilo, eu serei satisfeito. Eu vou dizer para você, se Jesus não estiver no centro, você nunca será feliz. Essa é a verdade. O próprio Senhor Jesus disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Essa é a verdade. É por isso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tomo a liberdade de fazer uma tradução ali, aonde podemos dizer da seguinte forma: busque a vontade de Deus para a sua vida. Ande segundo a justiça de Deus, e tudo aquilo que você deseja, que Deus sabe que é bom para você, Ele há de acrescentar naturalmente. Essa é a verdade. Mas esse coxo não podia, porque ele estava do lado de fora. Isso é para quem está dentro. Aonde você está diante dessa palavra, diante dessa verdade? Pastor, eu me simpatizo com os crentes, eu me simpatizo com os cultos, eu me simpatizo. Deus não está procurando simpatizantes, Deus está procurando discípulos, pessoas compromissadas com a sua palavra. Pessoas que são transformadas dia após dia, pessoas que realmente demonstram no seu viver uma dependência única de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Esse é o propósito. Você pode ver qual tem sido o resultado na sua vida espiritual. Em relação à presença de Deus que é real. Deus é real, nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo fisicamente, mas Ele se faz presente no coração daquele que crê, naquele que realmente vive um compromisso com Ele. E por Jesus ser real na vida dele, ele é feliz. Ele não procura as coisas para ser feliz, mas ele é feliz. E tudo aquilo que é somado a ele também se torna feliz, porque ele é feliz. Essa é a verdade. Mas esse coxo aqui estava do lado de fora. Ele não estava do lado de dentro. Estava muito próximo, estava na fronteira, no limiar, mas continuava de fora, não estava dentro. Ele continuava fora da porta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi na minha vida. No fundo, eu não sei realmente o que eu preciso. Essa é a verdade. É por isso que Tiago, meu irmão de Jesus, escrevendo num livro, que nós temos aqui na palavra de Deus, diz assim: vocês pedem e pedem mal. Porque vocês pedem para os seus vossos próprios prazeres, satisfazer a sua própria carne. Sendo que o correto no nosso pedido é que seja feito a vontade de Deus, aqui na terra como é feita lá nos céus. Vocês acham, irmãos, que um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todas as coisas, não é suficientemente poderoso para cuidar da nossa vida? Um Deus que não tem princípio, não tem meio, não tem fim, será que Ele não tem poder e entendimento para cuidar de todas as nossas necessidades? É uma coisa interessante. É necessário que haja um compromisso para que o Senhor possa agir com total liberdade. Muitos chegarão diante dele um dia. Eu sei que muitos dizem que não acreditam que existe céu e inferno. Mesmo não acreditando, existem, são reais. Muitos dizem que Deus não manda ninguém para o inferno. Realmente Ele não manda. A questão de ir para lá é resultado da escolha que o homem fez aqui em vida. Muitos vão chegar diante dele e vão dizer: me deu uma nova oportunidade, como foi o caso do rico. Quando Jesus falou a respeito da parábola ali, rico e o Lázaro.
o mendigo. Muitos vão dizer, Jesus, eu estava na igreja lá no Japão, lá em Toyokawa, aquele dia, naquele domingo, no dia 12, Terezinha, no dia 13 de abril eu estava lá. Eu cantei ali, não viu ali, eu estava ali e tal. Jesus com o coração apertado vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas o meu pai era crente, a minha mãe era crente, eles iam para a igreja. Jesus vai dizer, eu não tenho neto. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aí você fala, nossa, como ele é duro. Não é duro não, é consequência da nossa escolha aqui que nós tomamos. Quando nos apresentarmos lá, como diz a palavra de Deus, todos nós haveremos um dia de estarmos diante do Senhor. E não haverá desculpa para dizer, olha, eu nunca soube. Eu nunca tive oportunidade. Como foi falado aqui, nós temos liberdade nessa nação de buscarmos ao Senhor. Temos irmãos em Cristo que neste momento estão sendo mortos por não negarem a fé. É uma realidade, irmãos. Deus, Ele quer que nós saiamos e entremos para dentro. Que nós realmente possamos reconhecer que fora da porta, apesar de estarmos próximos ali, não estamos dentro. Precisamos estar dentro. Nós precisamos entender que entre o homem e Deus existe uma porta. E a porta é Jesus. Interessante aqui, lá no livro de Gênesis, tem uma situação onde Jacó, ele saindo da sua casa, saindo da sua parentela, indo no sentido aonde morava a família da sua mãe. Ele tem uma visão aqui, Gênesis 28, só o versículo 17, quando fala que ele deitou e caiu num sono profundo ali, e Deus deu a ele uma visão, e nessa visão ele viu uma escada que anjos subiam e desciam. Ele entendeu que havia duas dimensões, ele entendeu que havia dois lugares, que haviam duas situações, aonde aqui ficava embaixo e aqui ficava em cima. E ele entendeu o seguinte, que para que realmente pudesse estar em cima, havia necessidade de passar pela porta, porque diz aqui no versículo 17, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Irmãos, nós temos que entender, entre o homem e Deus existe uma porta. E é interessante agora, voltando aqui no Novo Testamento, no livro de João, nós encontramos de uma forma muito clara a respeito dessa verdade. João capítulo 10. Ele fala o seguinte, olha. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e acharás pastagem. Vou repetir. João 10 e 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Nenhum outro homem que pisou na face dessa terra, mesmo tendo as suas virtudes, não puderam dizer que seriam a porta. A presença de Deus. João 14, 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Interessante que Jesus ele fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará pastagens, grama verde. Eu vou cuidar dele, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou cuidar da sua alma, eu vou cuidar da sua vida. Interessante, isso só é possível quando há um compromisso que coloca o homem dentro da porta, na presença do Pai, através de Jesus Cristo. Mas esse coxo aqui estava do lado de fora, pedindo esmola, dependia dos outros, não participava da comunhão, não experimentava o que estava acontecendo ali na presença de Deus. Estava só curioso. Quem não tem compromisso não está do lado de dentro. E quem não está do lado de dentro não consegue experimentar a presença de Deus. Essa é a verdade. É necessário que ele se comprometa.
É necessário que ele possa entender o que ele precisa somente em Jesus. Quer um bom casamento? Esteja em Jesus. Quer um bom negócio? Esteja em Jesus. Quer uma boa profissão? Esteja em Jesus. Esteja em Jesus. Temos que parar de dar desculpas. Temos que dizer: Jesus, realmente não existe outro além de ti. Fazer de Jesus o seu bem maior. Respeitamos Maria, a que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, no sentido de gerar. Mas é uma mulher comum. Uma mulher que não permaneceu virgem. Só foi virgem, só esteve virgem até o momento que deu à luz a Jesus. Depois ela teve vários filhos com José. Essa é a verdade. Nós vamos encontrá-la no céu? Vamos. Mas ela nunca teve o poder de mediar o homem diante de Deus. Outras pessoas, cheias de virtudes, que viveram nessa terra, não podem se apresentar diante de Deus para interceder pelo homem. Essa é a verdade. A Bíblia nos fala que é dado ao homem o direito de morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O escritor de Hebreus nos ensina isso. Não existe reencarnação. Se a reencarnação fosse verdadeira, a vida da humanidade seria melhor. Não é, Luiz? Porque através das reencarnações seria um aprimoramento realmente. Mas a gente vê justamente o contrário. Cada vez mais a natureza se definhando, perdendo a sensibilidade da vida. Então cai por terra também essa ideia, esse ensino. E muitas outras coisas, sacrifícios. É necessário que suba um monte de ponta cabeça. É necessário que faça tantas barbaridades. A Bíblia fala que isto são sacrifícios de gente louca. Essa é a verdade. Sacrifício de gente tola. O sacrifício que o Senhor espera que nós façamos é fazer deste lugar, fazer de qualquer lugar um altar, para que a nossa vida seja o sacrifício a ser oferecido a Deus. Deus, a minha vida está aqui. Os meus sonhos, os meus projetos, tudo eu entrego nas tuas mãos, Senhor. O meu sacrifício é a minha vida, Senhor. Toma nas tuas mãos. Significando não mais eu, como Paulo, sabe, apesar de toda a religiosidade que ele vivia, mas ele foi mudado quando ele conheceu a Cristo. E ele fala que a vida que eu vivo hoje, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo hoje na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Aonde o propósito realmente é morte do nosso eu, do nosso ego, para que nós possamos viver a Cristo, a verdadeira vida de Deus em nós. Essa é a verdade, irmãos. É necessário que nós estejamos do lado de dentro. Deus tem coisas do lado de dentro. Quando Ele fala, entrarás por mim e encontrarás pastagens. Ele está falando justamente para que nós possamos ter uma ideia daquilo que Paulo entendeu. E escreve em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, nem com o ouvido se ouviu, e nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para ele. Por mais que nós tenhamos o dom da imaginação, por mais que nós consigamos viajar na maionese aí e criar coisas tremendas, mesmo assim a nossa capacidade de imaginar não alcançará aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa é a verdade. Nós temos que nos comprometer com o Senhor, para que nós possamos ter coisas que durarão para a vida inteira, para toda a eternidade. Nós temos que estar deixando o nosso compromisso com as coisas terrenas, no sentido além daquilo que é normal, para que nós possamos ter um compromisso com Deus. Nosso irmão Henrique leu aqui no começo, lá no livro de Lucas, aquele que não perder a sua vida por amor a mim, vai se perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, aquele que realmente se entregar para ser meu, esse vai ganhar a sua vida. Que coisa interessante.
O que significa isso? Jesus está dizendo, o homem que insiste em cuidar da sua própria vida, no final ele vai perder a vida eterna. Mas o homem que realmente ele está preocupado mais em servir ao Senhor, ele há de perder a sua vida no sentido humano, conforme as pessoas entendem, ser crente é ser bobo. Você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode. Você não vive. A questão não é esta. A questão é que nós vivemos e bem, porque nós temos discernimento e coragem para dizer não às coisas erradas. Não somos levados a fazer porque os outros fazem, mas nós temos a convicção, temos uma identidade, sabemos a quem nós pertencemos, sabemos qual é o nosso padrão, quem é o nosso exemplo, e o nosso exemplo se chama Jesus Cristo. Mas esse coxo estava do lado de fora, ele não estava do lado de dentro. Ser coxo é não se comprometer com o reino de Deus. Ser coxo é não priorizar a vontade de Deus. Ser coxo é trocar todas as coisas pela presença, pela comunhão com Deus. Pastor, estou gastila, cara. De carne assim, não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo. Pastor, eu estou na melhor fase de produção da minha vida. Eu estou produzindo. E o Senhor diz assim, louco, essa noite perderão a tua alma. Quem não trabalhou vai ficar com o resultado dos seus esforços. Que adianta você abraçar o mundo todo e perder a sua alma? Não estou dizendo para nós pararmos de trabalhar, não estamos dizendo para nós pararmos de produzir, não. Mas vivemos um compromisso onde Deus tem a prioridade. Dizer, Deus, eu não troco a comunhão contigo por nada. Porque essa é a verdade. Algumas pessoas dizem assim, mas a igreja é falha. A igreja, sim, ela é. Aqui é onde se faz o chacrinho, irmãos. Aqui não é lugar de santos que vem nessa condição, não. Aqui é onde Deus nos santifica. Aqui é onde Deus trabalha as nossas vidas. Aqui é onde Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, vai, nos transformando, tirando as coisas velhas que precisam deixar para trás, ficarem para trás, e vai colocando as coisas novas. É aqui, irmãos. Somos diferentes, somos falhos, somos. Pecamos, ainda pecamos, essa é a realidade. Mas aos poucos o Senhor vai tirando o prazer que nós temos no erro, no pecado, nas coisas erradas. Essa é a verdade, irmãos. É nessa comunhão, é nesse ajuntamento que Deus ele nos abençoa, aonde nós somos enriquecidos, somos encorajados. Pode ver, quem não participa dos cultos, quem não tem essa comunhão com o corpo, vive com mais dificuldade do que aquele que está aqui dentro sempre. Não é o lugar em si, mas é o entendimento, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, não deixeis de congregar, como muitos fizeram e se desviaram. Por que muitos estão afastados? Eu não sei porquê. As coisas não acontecem da noite para o dia, não. Já existem sinais do enfraquecimento que foram dados, mas que não foram percebidos. O propósito do inferno é justamente fazer que nós percamos o prazer. Irmãos, nem sempre a gente vem aqui com vontade de sorrir. Essa é a verdade. Essa é a nossa natureza. Mas para nós estarmos do lado de dentro, na comunhão com Deus, é difícil nós sairmos do mesmo jeito que nós entramos. Essa é a verdade. Estava brincando com o nosso irmão ontem que resultado do trabalho, deu uma cochiladinha. E eu falei, é melhor você dormir na casa do Senhor do que você dormir em outros lugares. Porque é uma realidade. A Bíblia fala que até no sono do justo Deus cuida. Deus opera. Essa é a verdade, irmãos. Pode perceber, sem julgar, mas olhar os frutos. Na vida daquele que participa, naquele que está presente, naquele que se envolve. Se comparando com aquele que dequilibar, só quando pode, só quando dá. Essa é a verdade, irmãos. Estar do lado de dentro é ter compromisso com Deus, aonde a verdade nos liberta, aonde nós não somos enganados por qualquer tipo de doutrina que se prega aí fora, mesmo usando o nome do Senhor, aonde você discerne. A Bíblia fala que esse se torna um homem espiritual, ele discerne tudo e discerne bem. Essa é a verdade.
Ele tem entendimento. Temos estudado nas quartas-feiras a respeito dos conselhos que a palavra de Deus nos dá. É justamente o que nós precisamos na educação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos como esposa, como marido, como amigos. Mas eu vejo muitos crentes vivendo uma vida capenga, uma vida sem entendimento. Qualquer sopro é levado, qualquer conversa já faz a cabeça dessa pessoa, desse crente. Isso é estar do lado de fora, irmãos. Mas eu já sou batizado, pastor, eu já sou. Não interessa, isso é do lado de fora, está do lado de fora. Interessante que no livro de Provérbios tem um versículo que fala que existe um muro. Deixa eu traduzir para vocês. Existe um muro. E do lado de fora, aquele que se colocar lá será picado pela serpente. Interessante isso, né? O segredo é estar do lado de dentro, gente. O segredo é ter compromisso com Deus. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, a respeito dessa condição espiritual que o mundo vive, é uma realidade. Mas aqueles que estão do lado de dentro, têm um compromisso com Deus. E Deus guarda, Deus vela por ele. Deus realmente guarda da sua vida. Deus, Ele quer renovar, quer transformar, Ele quer mudar, quer trocar todas as coisas. Ele quer nos mostrar coisas novas. Ele quer nos colocar numa nova dimensão, num novo nível espiritual, uma nova vida, que é justamente essa vida direcionada pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Deus, Ele quer que nos ouça, que nós ouçamos a sua voz. Jesus, no capítulo 10 de João, Ele fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, porque eu lhes dou a minha vida. Se você estiver do lado de fora, você não vai conhecer a voz de Jesus. A ovelha, ela não enxerga bem. Vocês sabem da história, procurem se informar. A ovelha não enxerga bem. É por isso que ela precisa de um pastor. A ovelha é inocente, a ovelha, sabe, é por isso que ela morre afogada se ela não tiver um pastor. As suas lãs, aquilo que cobre o seu corpo, ela, por não ter uma boa visão, ela entra nas águas profundas e ela morre afogada. A ovelha, ela não consegue reconhecer quando o pasto é bom, quando o pasto é ruim, se o pastor não estiver na sua frente, mostrando aonde ela deve comer, se alimentar. Essa é a nossa condição. Se nós não tivermos o pastor Jesus Cristo, nós não saberemos de que forma viver. Estamos correndo risco de morte, perigo de morte o tempo todo. Mas a ovelha, ela escuta muito bem. A sua carência na sua visão é suprida pela sua audição. É por isso que Jesus, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O ladrão, o inimigo, ele finge. Ele tenta, forjar, imitar a minha voz. Mas a ovelha que realmente me pertence, ela reconhece que não é a minha voz. Agora aquela que está do lado de fora, ela fala: isso é de Deus, isso é Jesus. Isso é uma enganação. É o inimigo das nossas almas. Nos diz a palavra de Deus dessa forma. É onde você vê o perigo nas ofertas que são feitas aí fora. É onde você percebe aquilo que no livro de Provérbios também diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Aonde quando um coleguinha te convidar para alguma coisa, você vai perceber se ali existe morte ou existe vida. Havendo morte, você vai dizer: não, eu não quero. Eu não troco uma realidade da eternidade por um sonho passageiro. Por mais que seja intenso, eu não troco. Eu não abro mão da minha eternidade. Jesus, ele fala: a minha ovelha ouve a minha voz, conhece a minha voz. Muitos se dizem serem pastores. Interessante que no Salmo 23, o que diz lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui existe uma condição
que é exigida. Para que realmente as coisas não nos faltem segundo as nossas necessidades, não tudo aquilo que nós queremos. É necessário que o Senhor realmente seja o nosso pastor. E para que nós sejamos as suas ovelhas, nós temos que conhecer a sua voz e confiar nele e nos entregarmos para ele. Mas este coxo estava do lado de fora. Esse coxo, ele não tinha condições por si mesmo de ter a vida mudada e transformada, porque ele estava do lado de fora. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor para com todos, sem acepção de pessoas, Ele usa justamente dois dos seus discípulos, Pedro e João, que subiam para o templo para adorar ao Senhor. Isso mostra a compaixão de Deus, o amor de Deus para com o homem. Deus não existe, como nós falamos ontem. Deus não se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Deus ainda insiste com o homem. Interessante que muitos querem entender não sei o que para poder se comprometer com essa palavra. Tão clara, tão simples, tão prática. O cedo demais hoje, amanhã vai se tornar um tarde demais. Essa é a verdade. Aqueles que deixam para depois, que procrastina, que deixa para depois, amanhã poderá não ter uma nova oportunidade. Essa é a verdade, irmãos. Romanos 12, 2. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não seja igual a este mundo. Não pegue o formato desse mundo. Mas transformai-vos o vosso entendimento pela renovação que ocorre através da palavra de Deus. Para que, sendo assim, você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do lado de fora, você pode até projetar coisas boas e agradáveis, mas nunca será perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Mas perfeito somente é o nosso Deus. O que vem do Senhor realmente, nós podemos descansar que é perfeito. Essa é a verdade. Agora é interessante que Pedro e João, livres, por estarem do lado de dentro, mesmo ali, não fisicamente, mas estando do lado do Senhor Jesus. Eles percebem a situação desse coxo. E o coxo, os vendo entrar próximos, estende a mão pedindo uma esmola. Creio eu naquela expectativa de ganhar um bom dinheiro ali. Ele abriu os olhos esperando algo tremendo de Pedro e João. A princípio houve uma certa decepção, porque Pedro, de repente, abriu o bolsinho assim e disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata. Acho que deve ter... Imaginemos a situação. Quando ele viu os dois, falou assim: opa, esses dois têm cara que tem dinheiro. Levantou os olhos naquela expectativa de receber, né? Aí Pedro abriu os bolsinhos e disse assim: ó. Aí acho que ele fez assim, mas Pedro falou assim: mas o que nós temos, nós te damos. Aí voltou a esperança. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Isso é para mostrar essa verdade. O que nós precisamos, dinheiro não compra. O que nós precisamos, dinheiro não supre. O que nós precisamos é aquilo que vem do alto, trazido pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Levanta e anda. Aí aquele homem que por muito tempo dependia dos outros, que vivia uma vida sofrida, uma vida miserável, ao ouvir e crer e receber aquilo que veio do alto, a Bíblia nos fala que ele foi tomado nas suas mãos, ele foi levantado, ele passou a dar pulos, ele passou a... Imagine o tempo que ele ficou coxo, o tempo que ele imaginava como deve ser andar sobre as pernas. Ele ficava, naquele momento, ele falou: agora eu posso. E é interessante, aqui no versículo 8, para nós finalizarmos aqui, Atos 3 e 8, e saltando ele pôs-se em pé, e entrou
E andou e entrou e com ele no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Jesus tem esse poder para mudar, para transformar, para curar a enfermidade espiritual, a coxidez espiritual. Não sei se existe essa palavra, né? Mas somente Deus tem o poder. E Ele quer fazer nessa manhã. Fique de pé. Aleluia. Eu quero perguntar para você, em relação à sua vida espiritual, de que lado você está? O que é realmente a prioridade? O que tem sido a prioridade na sua vida? Deus, Ele veio para nos curar, para nos libertar, para nos fazer andar, saltitar, pular com alegria, mesmo em tempos difíceis, porque a nossa confiança está justamente no Senhor Jesus. Aonde você está? Espiritualmente você está dentro ou está vivendo como um coxo? Você tem a sensibilidade de ouvir Deus falar? Deus fala, pastor? Deus fala. Antes de morrer, Davi deixou nas suas palavras algo profundo. A rocha de Israel ainda fala. A rocha de Israel é o Senhor Jesus. Sabedoria você precisa para com seus filhos? Se coloque do lado de dentro. Comunhão você quer ter na sua casa? Se coloque do lado de dentro. Felicidade, paz, satisfação, se coloca do lado de dentro. Eu quero fazer um convite sem constranger. Você que tem vivido do lado de fora, que tem dependido de remédios, tem dependido dessas coisas que não tem condições de tocar no teu espírito, de mudar a sua vida, mas que nesse dia quer se colocar do lado de dentro, eu quero orar com você. É necessário, como fala em Romanos 10, 9 e 10. Essa palavra, versículo 8, essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que foi pregada, é necessário que nós creiamos que ela seja verdadeira. Que nós creiamos com o nosso coração e venhamos confessar com a nossa boca diante dos homens que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, que fora dele não existe outro caminho. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz totalmente o contrário. Só existe um caminho e o seu nome é Jesus Cristo. Feche seus olhos agora. Eu gostaria de fazer esse convite. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas gostaria de experimentar essa verdade. Você tem a liberdade de experimentar para ver se é verdadeiro, se nós estamos falando ou não. Se comprometa. Levante a sua mão dizendo: eu quero. Eu quero receber Jesus. Eu quero receber a Jesus. Levante a sua mão assim, fala: eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém, eu quero. Não desperdice a oportunidade hoje. Deixa o Senhor quebrar todo espírito religioso. Não é por você ser bom, não é por você ter virtudes que isso te coloca do lado de dentro, não. É necessário que você confesse que Jesus é o Senhor da sua vida. Mais alguém? Aleluia. Gostaria de chamar aqui o Silvio, o Daniel. Vem aqui à frente. Vem com eles, Patrícia. Aleluia. Nádia, fica aqui com a Patrícia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Beatriz, Patrícia. Silvio, você entendeu? Entendi. É isso mesmo? Você deseja isso? Você não está se sentindo constrangido? Não. Deixa eu vir aqui. Que bom. E você, Dani? Entendi. Entendeu? Amém. A Beatriz já é convertida a Cristo. Diga assim: eu vou fazer uma oração aqui, vocês repitam comigo, mas não faça como se fosse uma repetição, tá bom? Mas como se fosse a oração de vocês, tá bom? A igreja pode orar junto com eles, tá bom? Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento, neste momento, eu quero declarar que eu ouvi a tua palavra ouvi a tua e palavra, ela entrou no meu coração. Na na liberdade que eu tenho, liberdade que eu tenho, eu quero entregar a ti eu quero entregar a ti a minha vida, a minha vida, os meus sonhos, meus sonhos, os meus projetos. os meus projetos.
Eu quero declarar que a minha vida é tua. Eu recebo a tua vida em mim. No nome de Jesus. Eu peço a ti, ó Pai, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, quebra, desfaça tudo aquilo que eu possa ter feito, consciente ou inconsciente, com aquilo que é contrário à tua palavra. Sou teu, sou o teu filho, e como filho, eu tomo posse da minha herança espiritual, no nome de Jesus. Amém? Estenda sua mão aqui à frente. Deus maravilhoso, Deus bendito, nos alegramos por este momento, Senhor. Senhor, grande é a festa nos céus, como diz a tua palavra. Quando um pecador se arrepende, confessa e entrega a sua vida a ti, existe uma grande festa no céu. Senhor, hoje é momento de júbilo, Senhor, pela vida do Silvio, Senhor, pela vida do Daniel, ó Deus. Uma grande festa os teus anjos estão fazendo nos céus, e nós estamos aqui também nos alegrando, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. Nós os recebemos no nome de Jesus. Ajuda-nos a ajudá-los, Senhor. No nome de Jesus, guarde, Senhor, os seus passos, os seus pensamentos. Livre-os, Pai, de toda dúvida, Senhor. No nome de Jesus, nós os recebemos, assim como tu nos recebeu um dia, para a glória do teu nome. Amém. Silvio, Daniel, essa é a nova família de vocês, tá bom? Está faltando um grupo bom aqui, mas essa é a nova família de vocês, tá bom? Nós queremos caminhar com vocês, queremos andar com vocês. Não somos perfeitos, não. Tem até corintiano, né? Entendeu? Mas Deus, mas Deus não leva em consideração isso, não. Deus, Ele leva justamente o nosso desejo de estarmos juntos, tá bom? Que Deus abençoe. No final, aquela jovem lá do fundo vai tomar o endereço de vocês, o telefone de vocês, tá bom? Só para a gente manter contato. E esse é o começo, tá bom? Deus trabalha em cima da nossa vontade, do nosso buscar, né? Vocês vão conhecer os trabalhos. Nós temos o prazer de compartilhar com vocês aquilo que vocês precisam, aquilo que nós precisamos, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Essas palmas é para Jesus. Está muito fraquinha, gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Aproveitando que vocês estão em pé.